Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor, o ressuscitado, o amor de Deus, que é nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos todos que somos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do nosso coração. Visões na tua igreja, ó Jesus, Senhor, por verdade. Senhor, piedade. Deve-se a culpa, crença dos cristãos. Piedade, Senhor, piedade. Senhor, piedade, Senhor, piedade. E Deus, o Pai, que é cheio de amor e misericórdia, que Ele tenha compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, Deus dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nos louvamos, nós os adoramos. Vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, unigênito, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Tende piedade de nós, sois o Santo.
Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. A glória de Deus Pai. Oremos. Nós rezamos pela cura e libertação de Terezinha Ezequiel, pela aprovação de Luiz Felipe Alfal e pelos irmãos falecidos, Irene Batista da Silva, Maria Aparecida dos Santos, Neide de Lima Cavalcante, Isaú Vitor dos Santos, Selma Maria Pereira dos Santos e familiares falecidos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitaste o santo e o justo, e pedistes a liberação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, o que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me. Ó meu Deus, minha justiça, vós que soubeste aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, o esplendor de vossa face, compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, brilhando o esplendor
menos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós sois o Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isso para que não peques. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Minha gente, aleluia, 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 alegria, minha gente, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados
e porque tendes dúvidas no coração, vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus, o nosso olhar se mantém no Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de Páscoa, a liturgia nos convida a olhar para o Cristo ressuscitado, que aparece aos apóstolos, aos mesmos apóstolos que tinham a missão de continuar a sua obra salvadora que o Cristo havia iniciado. E eles continuam, mas continuam tendo muitas dúvidas. E Cristo vai ao encontro deles para fortalecer a fé que estava profundamente abalada. Por isso que no Evangelho, o ressuscitado aparece à comunidade e a convoca para que a comunidade seja a sua testemunha. Testemunha é uma palavra que vem do grego martiria. É testemunhar, dando a vida. Portanto, Cristo, Ele está vivo e continua a ser o centro da comunidade. Jesus toma a iniciativa e aparece aos apóstolos desejando a paz. A paz esteja convosco. E a reação dos apóstolos, quais foi?
eles ficaram apavorados, pensando ser um fantasma. Daí Jesus apresenta provas de sua identidade, provas físicas. Ele mostra as mãos e os pés e as mãos, e come com eles. Mostra também as provas bíblicas. Ele abre as inteligências para que possam compreenderem as Escrituras. Jesus deveria padecer e ressuscitar. Aponta a missão: vós sereis minhas testemunhas. Ser testemunha é conhecer, é viver, é amar a mensagem de que Cristo trouxe. Cristo continuará vivo na igreja por meio deles, dos apóstolos e dos seus gestos de vida, de amor, de solidariedade. Assim, nos mostra a primeira leitura, São Pedro cumprindo essa missão, anunciando com muita coragem o Cristo ressuscitado diante do povo. O Cristo que vós matastes, Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Ao mesmo tempo que Pedro anuncia, Pedro também está agindo, provando com sinais que Jesus ainda estava vivo. Ele cura o coxo na porta do templo em nome de Jesus. Pedro testemunha Jesus com palavras e gestos e faz um apelo ao arrependimento e à conversão para o perdão dos pecados. E na segunda leitura, São João nos lembra que devemos testemunhar. Primeiro, vivendo o que se conhece e se anuncia. Por isso ele nos diz: quem diz conhecer o Senhor e não vive a sua mensagem é um mentiroso, e a verdade não está nele. É um forte apelo à coerência entre fé e vida. É com a vida que nós demonstramos conhecer Jesus. Se pecarmos, Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, como diz São João. Com a vida, nós conhecemos Deus. Se pecarmos, temos um intercessor, que é o próprio Jesus Cristo. No Evangelho, a ressurreição de Jesus aparece como um fato real. Mas assim mesmo, os apóstolos não conseguem acreditar facilmente. O caminho foi longo, difícil, penoso, carregado de dúvidas e incertezas. É também o nosso caminho espiritual para chegar à fé. O caminho continua o mesmo. Dúvidas, penas, dores, incertezas. Isso faz parte de uma caminhada de quem quer chegar a ter fé. Como os apóstolos, também nós podemos
crer, também nós podemos ver Cristo ressuscitado no meio de muitas dúvidas e incertezas e medos. Quando nos reunimos em comunidade, Ele está sempre entre nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aos poucos, os nossos olhos vão se abrindo e nós vamos descobrindo que quem morre com Ele, entra para a plenitude da vida de Deus. Daí, eu destacarei alguns elementos que são muito importantes nesse texto de Lucas que acabamos de ouvir. O primeiro elemento é que os discípulos descobriram a presença de Jesus vivo e ressuscitado no meio da comunidade. E Cristo continua sendo o centro onde a comunidade se constrói e se articula. O segundo elemento, esse Jesus ressuscitado, é o Filho de Deus, que reentrou no mundo, mas não desapareceu da nossa vida, nem da vida da comunidade. O terceiro elemento, as dúvidas dos discípulos, mostram as dificuldades que eles sentiram em percorrer o caminho da fé, até o encontro pessoal com o Senhor ressuscitado. Foi uma longa caminhada de amadurecimento da própria fé. O quarto elemento, o gesto de tocar e comer, nos ensina que o encontro dos discípulos com Jesus ressuscitado foi um fato real e palpável. E o quinto elemento, o ressuscitado revela o sentido profundo das Escrituras. A comunidade deve reunir-se com Jesus ressuscitado para escutar a palavra, essa palavra que sempre ilumina a nossa vida e nos ajuda a descobrir os caminhos de Deus na história. O sexto elemento, os discípulos recebem a missão de serem testemunhas de tudo isso. E a raiz da missão é o encontro com o ressuscitado e a compreensão das Escrituras. Portanto, viver e anunciar essa novidade é a missão da comunidade eclesial, é a missão da igreja que vive do amor e da presença do Senhor que está no seu meio. E para terminar, eu gostaria de dizer que Cristo continua precisando ainda hoje de testemunhas, e nós somos chamados a sermos testemunhas da presença do ressuscitado através de nossas palavras e ações. Até que ponto somos testemunhas de Cristo, conhecendo, vivendo, anunciando essa mensagem? E não adianta proclamar que Jesus ressuscitou e não viver o projeto de vida que Ele anunciou e viveu. Projeto de paz, de justiça, projeto de vida, projeto da não violência, o projeto da gente não se armar, não matar o outro. Vê como é incoerente muita gente se dizendo cristão e se enchendo de arma até os dentes. Muita gente que se diz cristão
e nem está nem aí para os quase 400 mil mortos numa pandemia. Não podemos proclamar Jesus ressuscitado esquecendo tudo isso que estamos vivendo. Portanto, Cristo ainda hoje continua nos lembrando: vocês também devem ser as minhas testemunhas. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Caríssimos irmãos e irmãs, a Cristo ressuscitado, que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem ao partir do pão, e por aqueles a quem ele perdoa os pecados, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades, e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós que aqui presentes neste dia, pelos que celebram conosco a Santa Páscoa, e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que fazem parte do movimento de Schanstatt, da Mãe Rainha Teresa Admirável, para que o renovar da aliança seja um reacender do coração e da fé, rezemos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpriste o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo, onde nos enviais a trabalhar. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
o mistério da fé. Comemos deste pão e bebemos deste cálice. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Cada um tem um pedido a Deus, uma prece. As pessoas que se recomendaram às nossas orações, que estão doentes, que estão entubadas, que estão sofrendo de outros males físicos e espirituais. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida: Irene Batista da Silva, Maria Aparecida dos Santos, Neide Lima Cavalcante, Isaú Vitor dos Santos, Selma Maria Pereira dos Santos e familiares, e de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Vamos, hoje dia 18 de abril, dia da renovação da aliança de amor. Vamos fazer a nossa renovação da aliança de amor. Querida Mãe Rainha, na alegria e no brilho da Páscoa, te saudamos em teu santuário e nos alegramos contigo
pela vitória de Cristo sobre a morte. Alegra-te, querida Mãe de Deus, tu seguiste o caminho de dor de Jesus até a cruz. Com ele agora partilhas a alegria da ressurreição. Contemplamos Jesus no brilho de sua transfiguração, e esta visão nos enche de esperança, pois sabemos que, como batizados, somos vocacionados para o céu. A ressurreição de Cristo nos abriu o caminho para a eterna felicidade junto de Deus. Com toda a família de Schosten brasileira, abrimos neste mês o ano jubilar de 75 anos do ideal e da missão Tabor, quando assumimos o compromisso de, em aliança contigo, nos empenhar para transformar nossas famílias, nossas comunidades e o Brasil inteiro no Tabor, onde todos podem experimentar por nós a presença de Cristo e Maria e a semelhança de São Pedro exclamar: Senhor, é bom estarmos aqui. Com alegria colocamos em tuas mãos nossas contribuições para o capital de graças. Confiamos que desta forma estamos te ajudando na imensa missão que tens a partir de teus santuários. Aceita-nos como teus instrumentos e renova conosco a aliança de amor selada em 18 de outubro de 1914 com o pai e fundador Padre José Quintinite e a geração fundadora do movimento. Neste sentido, nos entregamos novamente a Ti cantando. Oh, minha Senhora, e também eu me ofereço todo a vós e em prova eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mãe, Rainha e vencedora, 3 vezes admirável de Schosten, lembrar que no próximo domingo vamos estar criando, ou a criar, o Domingo do Quilo, o 4º domingo do mês. Vamos colocar um balaio aqui na frente e as pessoas que puderem contribuir com gêneros alimentícios
ou não perecíveis também. Abram seu coração para que a gente possa também doar nesse momento difícil, de muita necessidade, de muita fome. Lembrar que na semana nós teremos missa quarta-feira, começando às 16h30 com o ofício de São José, e sexta-feira, começando às 17h. E no final de semana, os horários normais. Amanhã teremos um 7º dia, às 19h, de um jovem, mas não é missa da comunidade, é missa de uma família aí. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Uma boa semana a todas e a todos. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe.